em tudo na nossa vida, né? Então você vê a quantidade de gafanhoto que pode impactar na nossa vida. Tá bom? Beleza? Depois vocês assistam aí com calma, que eu acho que é interessante. Tá bom? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu acho que é só o vídeo que está travando, né? Eu acho que a minha apresentação em si não está travando não, né? Melhorou aí, pessoal? Como é que tá a apresentação? Estão me ouvindo? Flor, Oi. Tô ouvindo, Giovana. Flor, tem gente com dificuldade de entrar. Tem dificuldade? Tem gente com dificuldade de entrar. É. Você sabe quem é? Você A sabe? Vanessa e o William Castro. Vanessa e William Cássio? Deixa eu... Então, peraí, vamos ver se a gente consegue resolver esse problema deles aí. Tá. Tem como você dar um recado para eles, ô Giovana? Para eles fecharem o aplicativo, não só fechar a página, não. Fechar o aplicativo mesmo e abrir de novo. Porque se estivesse travando para vocês, eu sairia e entraria novamente. Mas como está normal, o problema deve ser no computador deles, tá? Ó, a Thaís entrando agora. Bom, eu acho que deve ser lá com eles, tá, Giovana? Depois você me mantém informado aí se eles entraram ou não, tá? Tá, senhor, eu já avisei ele. Tá bom, obrigado. Tá bom. Bom, vamos lá então. Deixa eu... Bom, nossa aula de ontem, né? Eu só gostaria de voltar nesse slide aqui, que eu acho que foi um dos slides mais importantes da nossa aula. Opa, deu uma travada. Aqui, né? Bom, o que nós vimos, tá? Eu esqueci de comentar com vocês uma informação importante aí, que faz parte do nosso dia a dia nesse slide especificamente. Mas vamos lá. Bom, pessoal, eu já expliquei, eu vou explicar novamente, tá? Quem não estava aí na aula passada. São 3 estágios aí, vamos colocar, da doença de forma geral, tá bom? Esses 3 estágios... A Vanessa conseguiu entrar. Acho que é só. Bom, esses 3 estágios aí que nós temos das doenças de forma geral, tá? São estágios importantíssimos para a gente conseguir classificar as etapas. Em que etapa está a doença? Em que etapa está acontecendo a doença? Tá bom? Bom, a primeira etapa da doença, tá, é a invasão, que nós chamamos, tá? Ou agressão. É a doença entrar no seu organismo. Tá joia? Então vamos pensar aí na questão do coronavírus, né, que é o nosso dia a dia. Então quando você vai lá no, sei lá, no supermercado, sem máscara, né, tem contato com alguém, ou tem contato aí com um local que está contaminado, ou coloca a mão na boca, coloca a mão no olho, na boca, no nariz, né, o vírus entra no seu organismo. A partir do momento que ele entra, tá, ele está aí gerando, a partir do momento que você tem contato com o vírus, está nessa etapa aqui de cima. Tá? Essa é a etapa inicial. Tem alguém querendo entrar? Acho que não. Bom, então nós temos a etapa inicial. Tá? A etapa inicial, então, tá, é a agressão. Ou seja, o vírus está entrando no seu organismo. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo. Tá bom? E existe a primeira etapa, vamos colocar assim, da doença se instalada no seu organismo, tá? Depois da agressão, que é o período de incubação. Período de incubação, ele é classificado de forma importante num período sem manifestação, tá? Sem manifestação. Como é que chama quando a pessoa não tem sintoma? Vocês sabem?
Como é que a gente classifica quando a pessoa não tem sintoma nenhum de uma doença? Assintomático. Isso aí, Vanessa, isso aí, Laura, tá? Assintomático. Então, assintomático quer dizer sem sintomas, tá? Alguém viu a confusão que deu aí com a OMS, que a OMS falou que sem sintoma transmite, depois falou que transmite, falou uma coisa, depois voltou atrás. Vocês viram essa questão do coronavírus? Alguém acompanhou essa situação? Ah, o assintomático não transmite, é muito rara a transmissão. Vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Teve um pronunciamento de um técnico da OMS, né? OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial da Saúde. É quem dita as regras de como combate, como previne, como trata todas as infecções. Eu vou explicar então, Thaisa. E aí o que aconteceu? A técnica, lógico, ela deu uma entrevista em inglês e houve uma tradução. E nessa tradução, o que foi dito na tradução? Tá? Ela falou uma coisa e na hora da tradução falou-se outra. O que ela falou foi o seguinte, que os pré-sintomáticos, tá? Ou melhor, que os assintomáticos não transmitem a doença, ou transmitem de forma muito rara a doença, que é a grande preocupação do coronavírus. Tá? Vamos lá, o que é isso? Se eu estiver sem sintoma, teoricamente eu vou estar andando, posso andar pela rua, posso ir no supermercado. Se eu estiver sintomático, se eu estiver com tosse, com gripe, pode até ser que eu saia, mas vai ser muito difícil, tá? Eu estar no sintoma, na parte sintomática, com os sintomas, né? O que nós chamamos de período de estado. Então, a preocupação maior no coronavírus é aquelas pessoas que não estão com sintomas e podem transmitir a doença para outras pessoas, tá? E aí tem duas classificações diferentes. O assintomático quer dizer sem sintomas, tá? Sem sintomas. O assintomático, ele está classificado o seguinte, ele não vai ter sintoma em momento nenhum do coronavírus, tá? Vamos ao coronavírus agora, esquece as outras doenças. Então, assintomático para o coronavírus é aquele indivíduo seguinte, que eu vou ter contato com o vírus, essa etapa aqui, o vírus vai entrar no meu organismo, e aí meu organismo vai conseguir combater o vírus, mata o vírus. E aí eu não vou desenvolver nenhuma das outras etapas mais. Eu daqui da agressão, eu já vou direto para a cura sem sequelas. Isso quer dizer que eu vou ser assintomático. Tá claro isso? Tá? A doença não vai desenvolver no meu corpo. Tá bom? Agora tem um outro caso, uma outra situação no caso do coronavírus, que é o pré-sintomático. E aí está o grande problema. O pré-sintomático é aquele cara que está nesse período aqui embaixo, olha. Ele está nesse período. Ele está no período de incubação. No caso do coronavírus, esse é o grande problema. Esse é o meu medo, por exemplo. Eu trabalho numa área de risco. E aí, Natália, eu posso transmitir a doença. Então vamos lá, eu tive uma agressão, ou seja, o organismo entrou no meu corpo, eu ainda estou num período de incubação, que é classificado sem sintoma. Só que especificamente para o coronavírus, nós classificamos ele como pré-sintomático. Porque se eu falar que ele é assintomático, eu não vou ter sintoma em momento nenhum. Né? Agora, se eu tiver o sintoma daqui a 4 a 7 dias, tá? Na maioria das vezes é de 4 a 7 dias na realidade. Pode ser 15 dias, mas a período de incubação está sendo na média de 4 a 7 dias. Do meu encontro. Então, por exemplo, olha, eu trabalho num escritório e aí foi uma pessoa doente no meu escritório. Ou uma pessoa confirmou que está com coronavírus e trabalha comigo, na minha sala, um exemplo, tá? Eu tenho que ficar atento, principalmente na primeira semana do meu último contato com essa pessoa. Então, se foi na segunda-feira passada, eu vou ficar atento até segunda-feira, tá? Então, eu vou contar a minha experiência. Não sei se vocês sabem, faleceu um motorista que trabalhava na Secretaria de Saúde, de coronavírus, né? Ele faleceu de coronavírus e uma semana antes eu tive contato com ele, né? Nós trabalhávamos juntos e aí tivemos contato com ele. Então, esse contato foi um contato rápido, mas eu tive contato. Então, eu fiquei monitorando os meus sintomas durante 10 dias. Melhor, durante 14 dias. Mas eu sabia que nos 7 dias iniciais era a minha maior preocupação. Tá? Felizmente, eu não tive nenhum problema. Tá? Eu não fiz o teste rápido porque não tinha indicação. A indicação do teste rápido é somente para quem tem os sintomas. Tá? Então, eu não sei se eu tive contato com o vírus e me transformei num assintomático, ou então se eu não tive contato com o vírus.
Tá claro para vocês o que é o assintomático? E a OMS falou que o assintomático é raro a transmissão, realmente. Agora, o pré-sintomático não. O pré-sintomático transmite muito a doença. O pré-sintomático está com a doença e não sabe. Daqui a 3, 4 dias ele está doente. Daqui a 3, 4 dias ele pode estar numa UTI. Tá? Esse é o pré-sintomático. Então nós temos o assintomático, ele não vai ter sintoma em momento nenhum, e o pré-sintomático sim. Ele vai ter o sintoma daqui a algum tempo. Tá? E aí a doença vai caminhar, vai sair do período de incubação para o período prodrômico, que esse período é classificado com sinais e sintomas inespecíficos. Tá? Então, e depois ele vai para os sintomas típicos. Tá bom? Os sintomas inespecíficos do coronavírus especificamente é febre, tá? Uma dor de garganta, que não dá para falar que é coronavírus só porque está com febre e dor de garganta, né? Isso é somente um sinal amarelo aí, né? E depois, detalhe, e outra coisa, perda do olfato do paladar, é um outro sintoma, tá bom? E os sintomas típicos da doença, característicos da doença, que aí vem, né, a falta de ar, aí a dificuldade para respirar, né? E aí, inclusive com medicações aí necessárias para intubação muitas vezes, tá? Então, Natália, sua pergunta é, o assintomático ele não vai transmitir, ou melhor, ele vai transmitir em situações muito raras, tá? Agora, o pré-sintomático sim, ele vai transmitir normalmente, tá bom? Beleza? Tá? Bom, depois disso nós temos o período de estado, que é sintomas típicos, a evolução da doença, né? E a evolução ela pode ser cura com cronificação, cura sem sequela, cura com sequela, cura com cronificação, complicação e morte, tá? Então esses são aspectos cronológicos das doenças. Então toda doença vai ter esse aspecto: causa, período de incubação, prodrômico, estado, tá? E esse estado ele vai ter sua evolução com cura ou com óbito, tá bom? Bom, o trabalho de um patologista, de forma geral, né, ou seja, uma pessoa que vai trabalhar com patologia, e aí quem trabalha com patologia trabalha investigando a doença, né, inclusive é uma área muito interessante para vocês procurarem estágio. Pouca gente vai para essa área de patologia, ou patologia clínica, né, que seriam aí os exames, fazer exame de fezes, exame de urina, exame de sangue e os demais exames que são necessários, os testes rápidos que são feitos, né? Aqui em Guará tem um local que só faz exames em animais, não sei se vocês sabem, né? Fica ali mais ou menos atrás da Clinicão ali. Tá? Então é legal, é um outro local para vocês procurarem estágio, né? Bater na porta, pedir estágio. É uma área diferente da clínica ali, do consultório, da cirurgia, né? Da realidade mesmo da clínica veterinária. Tá bom? Então é outro local interessante para vocês fazerem estágio, procurarem estágio. Bom, pessoal, então olha só. Essa área, né, é uma área que não é uma área exclusiva do técnico de veterinária, não é uma área exclusiva do médico veterinário, mesmo para animais, tá? E não é uma área exclusiva do biólogo, não é uma área exclusiva do farmacêutico, nem do médico. Todos esses profissionais podem trabalhar nessa área. Do biólogo, né? Já falei do biólogo também, né? Todas essas áreas podem trabalhar com essa manipulação desses insumos, tá? O único problema é o médico veterinário só pode fazer exame de animais. Tá? Agora as outras profissões podem fazer exames de qualquer espécie, inclusive dos animais, tá? Humanos e animais. Bom, é uma área que, como as outras, né, tem que gostar, é uma área muito... Eu particularmente não tenho uma afinidade com ela, mas é uma área muito promissora e muito boa, né? É uma área muito importante, a área do diagnóstico, a área de patologia clínica, tá? Bom, mas tem a área da patologia que a gente chama de patologia forense, né? Ou investigativa, ou mesmo de necrópsia, tá? E aí, então, na medicina humana, nós temos o IML, né? O IML é um Instituto Médico Legal que vai fazer as investigações, principalmente das mortes violentas, né?
Ah, morreu por tiro, por enforcamento, por afogamento. Tem que ter uma investigação. Opa, tem uma coisa estranha nesse afogamento. Não foi um afogamento simples. Então, essa investigação é feita pela necrópsia forense. Tá? Tem muita série aí no Netflix da vida, né, que fala sobre exatamente isso, né? Forense. O CSI fala sobre isso. Agora tem uma... Agora não, já é antiga nessa série, que inclusive passa num desses canais abertos, não sei se é SBT, se é Bandeirantes, que fala, acho que é na SBT, que fala sobre a questão da investigação da polícia científica, principalmente aí no estado de São Paulo. Tá? Então, a necrópsia clínica, quando você vai fazer uma necrópsia, literalmente abrir o animal, e a forense é investigatória. Tá? Tá crescendo bastante essa área da necrópsia forense na medicina veterinária, que era uma área que tinha pouca importância e agora está ganhando bastante importância. Tá? Necrópsia forense está investigando um crime. Tá? A gente costuma dar um apoio em algumas situações para a polícia ambiental. A polícia ambiental ela faz uma captura de alguns animais para domesticar. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês agora no final da aula. E alguém precisa fazer um laudo. Do que esses animais morreram? Tá? O animal morreu. Mas morreu de quê? Né? Geralmente são capturas de caça. Né? São caçadores. São presos no meio da mata, em Cunha principalmente. Na serra aqui de Guará também, no Gomeral também prendem bastante esses caçadores. E alguém tem que fazer o laudo. Fazer necrópsia forense. Ah, investigar. Morreu de quê? Né? Ah, morreu foi por uma armadilha, foi por esmagamento, ou não, foi por tiro, né? Essa parte forense é feita através de uma necrópsia. Tem que abrir o animal, fazer uma investigação, tá? E aí tem os laboratórios que fazem os diagnósticos, no caso de umas doenças, né? Diagnosticar para ter um prognóstico da doença posteriormente, ou então para pesquisa, né? Em faculdade tem muito isso, né? Laboratórios de patologia voltados para pesquisa. Ah, vamos investigar um medicamento novo. Vamos investigar a ação de um medicamento, a intoxicação de um medicamento. Né? Então tudo isso é feito através da patologia. Tá bom? Então é uma área de ensino. Bom, o problema né? E aí está o problema de... Isso aqui é foto de faculdade. Tá? Isso aqui não é foto de ml humano não, tá? Então essa aqui é de ml humano, essa de cima também é ml humano e essa aqui eu não me recordo, tá? O problema é o seguinte, pessoal, a gente precisa entender que quem vai trabalhar com patologia vai trabalhar com animal, necrópsia por exemplo, né? O animal está morto e não necessariamente ele morreu 1 hora atrás, 2 horas atrás, 3, 4 horas atrás. Ou se ele morreu 2 dias antes, mas está na geladeira, está no freezer, né? Está congelado. Se esse animal morreu há 2 dias atrás, tem que fazer uma necrópsia nesse animal, né? Tem que ser feita. Não tem jeito. Não tem que falar assim, não vou fazer não porque esse animal está morto e está fedendo muito. Né? O animal começa a entrar em autodegradação, em multiplicação de bactérias dentro desse animal que veio a óbito. Vocês já viram um animal que morreu há bastante tempo. Morreu, por exemplo, um boi próximo da casa de vocês, né? Primeira coisa que acontece, quem é de fazenda aí, né? Quando o boi morre, o boi morreu lá no alto do pasto, né? Quem chega primeiro? Impressionante. Quem é que chega primeiro no caso do morrer um boi, morrer um cavalo? Urubu. Impressionante, né? O urubu, pessoal, ele já sabe... O pessoal chama popularmente na roça de corvo, né? O corvo chega primeiro, né? Mas na verdade é o urubu. O urubu, na verdade, ele sabe, ele pressente que o animal tá mal. E ele muitas das vezes, se você bobear com uma vaca caiu, por exemplo, né? A vaca está fraca, não consegue levantar, ela caiu. Primeira coisa que vai aparecer, o urubu começa a rodear. Começa a rodear, o pessoal da roça costuma falar, isso não é um bom sinal. E realmente não é um bom sinal, ele sabe que aquela vaca vai morrer. E se não tiver ninguém perto, o urubu ele vai no olho daquela vaca, tá? E ele vai furar o olho daquela vaca e vai no ânus daquela vaca e na vulva daquela vaca e vai furar. Por que ele fura o olho da vaca e fura o ânus da vaca? Tá? Isso é instinto animal. Ele fura por quê? Não tem como uma vaca sobreviver cega. Então ele sabe que mesmo que aquela vaca melhore, ela vai morrer 1 hora.
tá? Ele quer garantir a comida. Então ele vai adiantar, acelerar um processo de óbito do animal. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, a vaca caída no meio do pasto, se deixar ela sozinha, o urubu vai adiantar a morte desse animal. Tá? Vai começar a fazer buraco para que ela sinta a dor, para que gere uma infecção, cega o animal, tá? Para que ele realmente morra. Tá? Ô Giovana, não vou nem falar que é, vou nem compactar com você que falou que é um horror, né? Na verdade isso é a natureza. A natureza é assim, tá? A natureza não tem espaço para fraco. São só os fortes, né? Então, a gente tem que pensar que eles são animais, e os animais estão ali para se alimentar, né? Então, é ruim para a gente ver uma situação dessa, mas na natureza isso é normal, né? Isso é corriqueiro, né? Compartilha comigo seu raciocínio, Giovana. Vamos lá. Vamos. O que você está pensando? Não, só eu entendo, né? Tipo assim, né? Cada um tem que comer, cada um se alimenta, né? Cheia de folha, de carne. Mas pensando assim, pelo lado assim, humano, é que horror mesmo. Horror? Mas a gente não come um frango que mata o frango pra gente comer? Ai, foi, né? A gente não come a vaca? A gente não mata a vaca pra comer? Né? Então, mas você não tá vendo. Mas você querer adiantar a morte do bicho é sem coração. Sem coração? Não, olha só, Giovana, na verdade é natureza, tá? Natureza não tem espaço para dó, né? Um animal é lei de sobrevivência, tá? O que a gente tem que fazer nessa situação, tá? Porque assim, na natureza, esse animal não era para estar ali na natureza, né? Ele está no espaço confinado, é uma outra realidade, a modificação. Eu entendi isso no raciocínio, tá? Então, é para isso que o animal tem que ser tratado, né? Agora, se o animal realmente não tem tratamento, não tem por que o animal ficar sofrendo, né? E aí, então, nesse caso, tem que fazer de forma correta a eutanásia do animal. Já que não vai ter tratamento, o animal quebrou, caiu no buraco, quebrou as duas patas traseiras, não vai ter jeito, proceda a eutanásia do animal. Tá? E aí a eutanásia do animal tem que ser de forma de sensibilizar o sistema nervoso central, se você for aproveitar a carne do animal. Se não for aproveitar, você pode fazer o cloreto de potássio com um anestésico para literalmente fazer com que o coração pare de funcionar. Tá bom? Agora, pessoal, o urubu tem uma função importantíssima na natureza. Tá? A gente costuma dizer que o urubu é um biodigestor aéreo. Tá? O que ele vai fazer? Né? Ele vai literalmente comer o animal inteiro. Fica somente o osso do animal. É impressionante. Tá? E impressionante como é que aparece. Tá? Como é que tem comunicação entre os animais, de um mandar comunicação para o outro, um enxergar que tem alguma coisa boa ali, começa a aparecer urubu. Sua fazenda nunca teve urubu, morre o animal, fica lotado de urubu. Às vezes você vai descobrir que o animal morreu, né, porque tem urubu rodando naquela região. Tá? Então eles vão fazer isso porque evita contaminação. Vocês já repararam, mas a cabeça do urubu ela é praticamente sem pelo, né? Sem pena, desculpa. Para justamente ele entrar na carcaça do animal e comer o que está ali dentro. Tá? Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Esse cheiro desagradável, né? Primeiro o animal ele vai começar, depois que ele morre, ele começa a estufar. Ele começa a estufar porque ele produz gás. E esse gás, ele fica confinado ali no abdômen do animal. Tá? Qualquer animal que morre, não é só boi não, tá? Qualquer animal que morre, ele começa a ficar inchado. Ele começa inchado, né? E aí depois que ele começa a ficar inchado, ele vai chegar no momento que ele vai estourar. Depois que ele estoura, que solta aquele mau cheiro tremendo, né? Ele vai estourar por algum local, né? Geralmente é pelo ânus mesmo que acaba extravasando aquele gás todo. E é aquele cheiro que vai atrair os animais, né? Que vão fazer toda essa limpeza, vamos colocar assim. Tá? Porque existe ali é cheio de bactérias, é cheio de contaminação. Se aquela carcaça fica ali apodrecendo, sem ninguém se alimentar daquela carcaça, a contaminação do solo é muito maior. Tá? Não sei se vocês já repararam, quando morre um animal, ali em volta, o mato morre todo em volta. Tá? Porque ele é uma quantidade de bactéria muito grande que está naquela região. Tá bom? Mas na verdade quem vai trabalhar com patologia não necessariamente vai ter cheiro gostoso, né? Não vai ter um cheiro agradável.
Você vai trabalhar com fezes, vai trabalhar com urina, vai trabalhar com sangue, vai trabalhar com animal em degradação, animal em fase putrefativa, né? Apodrecendo. Então tudo isso não tem os cheiros agradáveis, né? Mas existe uma coisa que nós vamos escrever aí. Primeiro conceito de hoje, tá? Posso falar? Então papel e caneta na mão aí. Primeiro conceito, e aí quem trabalha com essa situação chama-se fadiga. Acho que já falei isso para vocês, né? Fadiga olfatória. Tá certo? Fadiga olfatória. Já ouviram esse termo? Já falei para vocês? O que é fadiga olfatória? Não? Bom, fadiga, pessoal. Fadiga quer dizer cansaço, tá? Nossa, estou com uma fadiga hoje, estou cansado, tá? Fadiga muscular, cansaço muscular, equino tem muito isso, né? Você anda com o animal o dia inteiro, ele está com fadiga muscular, ele não consegue mais. Você até pede para ele andar, mas ele dá o comando para ele andar, mas ele não corre mais, ele só vai conseguir andar. Fadiga é um cansaço, tá? Fadiga é cansaço, termo correto. E olfatória vem de olfato, tá? Então, nada mais é do que fadiga olfatória, desculpa, é você não sentir mais cheiro, tá? Então você diminui a sensibilidade do olfato, tá certo? Fadiga olfatória diminui a sensibilidade do olfato. Certo? Olha só, vou dar um exemplo para que vocês consigam entender, tá? Quem usa perfume aí, né? Olha, você compra o perfume, você usa ele 1, 2 meses, 3 meses, você sempre deu uma borrifadinha em cada lado e foi suficiente, né? Você sentiu o cheiro. Depois chega um momento que parece que o perfume perdeu o efeito. Você passa o perfume, você não está sentindo o cheiro do perfume mais. Aí você vai e coloca 2 de cada lado para ver se você consegue sentir o cheiro, né? Aí você chega numa sala de aula com perfume e incendeia a sala inteira, tá? Você não está sentindo mais. Já aconteceu com vocês isso, né? Essa sensação de que o perfume não está funcionando mais. Aí quando você chega no lugar e fala, nossa, o perfume está muito forte, né? Esse cheiro de perfume, você perdeu a sensibilidade do perfume, isso é fadiga olfatória. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você perdeu a sensibilidade, tá? do seu olfato. O perfume continua funcionando da mesma forma, só que você não sente mais aquele cheiro com a mesma intensidade. Você até sente o cheiro, mas tem um cheiro bem devagar, tá? Só que o perfume é um cheiro bom. O problema é que existe fadiga olfatória para cheiro bom e para cheiro desagradável, tá? E aí, olha só, quem tem muito animal em casa, quem é acumulador de animal, sofre com isso, com fadiga olfatória, tá? Quando você passa na casa, em frente de uma casa, e você sente aquele cheiro forte de animal, cheiro forte de urina, cheiro forte de fezes, e tem gente morando lá dentro daquela casa. A pessoa não sente mais o cheiro, porque ela convive naquele cheiro há muito tempo. Então o cheiro você perde a sensibilidade daquele cheiro, tá? Isso é fadiga olfatória. Tá claro para vocês o que é fadiga olfatória? Tá? Perder a sensibilidade do cheiro, tá? Agora, quem trabalha com essa situação, né, tá? Fadiga olfatória, tá? Você acaba sentindo o cheiro aí você acaba continuando sentindo o cheiro do desagradável aí do animal em putrefação, mas o cheiro tem menos impacto do que antes, né? Que a primeira vez que você faz a necrópsia, olha, o que eu vi de gente passar mal não tá eu já perdi a conta, tá? Porque o cheiro é muito desagradável, tá? Muito desagradável. É uma mosca, Giovana. Não está muito claro aí, mas é uma mosca no jaleco dela, tá?
Então, o que acontece, pessoal? A primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Quando estiver fazendo uma necrópsia, participando de uma necrópsia, ou mesmo uma cirurgia que solte um cheiro muito desagradável, lembrar que as células olfatórias ou olfativas, né, elas estão no nariz. Então, se você respira pela boca, você acaba diminuindo a ação das suas células olfatórias. Então, se você não quer sentir o cheiro, respira pela boca, tá? Lógico, você vai continuar sentindo o cheiro, mas o cheiro com menos intensidade, tá? Porque se você continuar sentindo o cheiro pelo nariz, você vai passar mal, tá? Vai dar ânsia de vômito, você vai vomitar, né? Então não é muito agradável uma situação dessa, tá? Então, respire pela boca, tá? Respira pela boca que você diminui a sensação desagradável, tá? Realmente, tem cheiro que é tão ruim que parece que tem gosto, é verdade, tá? E respirar pela boca diminui a sensação, tá? Diminui, lógico que não vai sumir, mas ela vai ser diminuída, tá bom? Bom, então o padrão ideal de uma sala de necrópsia é essa aqui, né? Esse é o padrão ideal, são mesas em inox, tá? Olha só para a gente enxergar o que tem de importante aqui, olha. Tá? Sala de necrópsia, né? Então, olha, dá para ver isso aqui, olha. Vocês conseguem enxergar esse buraco ali no meio, né? Tá? Tá vendo? A mesa, ela tem umas ranhuras, igual a mesa de consultório veterinário, tá? E um buraco no meio. A mesa de consultório também é assim, geralmente não é no meio, né? Mas ela tem um buraco. Por que é isso? Aqueles vincos, aqueles amassados na mesa de propósito, aquilo na verdade, basicamente, é para o líquido escorrer, tá? O líquido escorre ali, né? E vai para o buraco, esse buraco vai para o esgoto. Esse esgoto não pode ser jogado no esgoto comum, tem que ser tratado, tá? Não pode, porque aquilo é uma fonte de contaminação. Então nós temos aqui, né, ó, o buraco, nós chamamos de expurgo, né, de sair o esgoto, e os vincos, né? Os vincos é por onde vai escorrer o sangue, a secreção, o líquido, né? E importantíssimo que tenha uma torneira com uma mangueira, tá? Os animais precisam ser umidificados, tem que molhar o animal para fazer a necrópsia, tá? Para você não soltar poeira durante a necrópsia de forma geral, e essa poeira ela pode se contaminar. Mesmo assim, se usa EPIs, tá? E lembrar que essa mesa ela é feita de aço inox, né? Não é por acaso que ela é feita de aço inox, tá? É um aço que não enferruja e é um aço que é fácil de higienizar, tá? Mesa de consultório, na maioria das vezes, ela é feita de aço inox, tá? Para facilitar a higienização. E aí, então, nós temos ainda um armário, né? Esse armário aqui é um armário para guardar os equipamentos, né, de necrópsia, tá? Então, nós temos as pinças, né, as de várias formas, as tesouras para cortar, serra, né, para abrir osso tem que ser na serra, não tem jeito. Tem a serra também elétrica, né, mas a gente preferencialmente só utiliza-se. Isso aqui, em última instância, tá? A serra de gesso, usa-se mais a serra manual mesmo, aquela serra que pedreiro usa, né? E aqui é um tambor um bujãozinho de gás para esquentar alguma coisa se for necessário, tá? Queimar alguma coisa. Bom, e aí pessoal, vamos anotar aí, olha, EPIs, vamos lá, vamos escrever aí, opa, EPIs para necrópsia. EPI para necrópsia. Quem fazer veterinária, né, tem que ter um kit desse aqui logo nos primeiros semestres, né, para participar das necrópsias, né. Então, olha só, EPI, o primeiro EPI, EPI lembra, né, equipamento de proteção individual. Primeiro EPI que precisa se ter, bota de borracha, tá? Bota de borracha. Essa bota de borracha, ela tem um foco de proteção pessoal e previne a disseminação de doenças. Vou explicar isso, tá?
Então, pessoal, olha só. A bota de borracha, né? Todo mundo já viu uma bota de borracha aí, né? Tá? Então, bota de borracha, de preferência branca. Por que branca? Tá? Branca você enxerga sujeira. Preta você não enxerga. Tá? Essa bota de borracha, branca de preferência, ela vai te proteger porque você está pisando numa poça cheia de sangue. Ou mesmo nas fezes do animal que está com uma patologia. Tá? Vai te proteger. E aí fica bem óbvio, né? Proteção pessoal. E previne também a disseminação de doenças. Por quê? Você fez uma necrópsia, caiu sangue na sua bota, bota branca principalmente, você obrigatoriamente, acabou a necrópsia, você tem que higienizar essa bota. Tá? E lembrar que bota não é para guardar dentro do seu quarto, junto com os seus sapatos. Essa bota tem que ficar sempre fora da sua casa. Porque a bota ela é a fonte de contaminação. Tá? E esse material emborrachado, tá? Ele é impermeável, não deixa entrar líquido e nem sair líquido. Tá? Então, é uma proteção muito importante para a pessoa que está usando e para a disseminação de doenças. Por isso que ela tem que ser branca, ela tem que ser clara. Tudo bem, pessoal? Vou perguntar isso, hein? Por que a bota de borracha tem que ser branca? Tá? Bom, segundo item de EPI é um macacão. Tá? Esse macacão, pessoal, é um macacão. A pessoa costuma falar que é macacão de mecânico, de borracheiro, né? Esse macacão, ele é inteiriço, né? Ou seja, o macacão é inteiriço, obviamente, né? Mas ele não tem abertura em local nenhum. Ele não tem um zíper na frente. Então, quando você abre o macacão, você só abre pela frente, tá? Isso predispõe a pessoa que está usando conforto. Imagina, você está fazendo uma necrópsia de um boi. Aí você começa a fazer necrópsia, numa aula, por exemplo, né? Tem 20 pessoas olhando. Aí você começa a baixar, aí começa a aparecer a cueca, começa a aparecer a calcinha, aí você tem que parar para puxar, sua mão está suja, você não consegue puxar a calça, né? Ou então começa a levantar a blusa. Então, o macacão te dá conforto, te dá flexibilidade, tá? Você consegue mexer, você consegue abaixar, levantar, não te aperta em local nenhum. O macacão é feito para ficar largo, tá bom? Então esse macacão ele é muito importante você utilizar para isso, tá? O macacão ele te dá conforto e ainda vai te prevenir de doenças, tá? Então além de ser um EPI, né, de prevenir doenças, ele vai te dar conforto e flexibilidade, tá bom? O macacão. O terceiro EPI, pessoal, são as luvas, tá? Luva, não vou nem entrar muito no mérito, né? Porque todo mundo já sabe. As luvas, elas são importantíssimas, tá joia? Geralmente se usa luva de látex, né? Essa luva normal, aquela luva branquinha que a gente usa. E por cima utiliza ainda uma luva mais resistente. Porque essa luva de látex, ela é muito boa, só que ela é muito frágil, tá? Já viram aquela luva que a mãe da gente tem em casa, né, para fazer limpeza doméstica? Tem luva verde, luva amarela, tá? Geralmente usa essa luva mesmo. Mas essa luva por cima da luva de látex que está embaixo, tá? Porque ela te dá uma flexibilidade e ela é mais resistente. Mas ela não te previne, ela não é feita para prevenir contra risco biológico. Ela só é uma camada de proteção da luva de borracha que está embaixo, da luva de látex que está embaixo. Tá bom? Então as luvas elas são indispensáveis. Vamos só escrever aí na frente: luva te protege contra risco biológico. Tá bom? Risco biológico. E lá em cima nas botas, pessoal, esqueci de falar, ela te protege contra risco biológico e risco físico, tá? Risco biológico e também risco físico. Tá, pessoal? Bom, e aí só pra gente terminar, ainda existem as máscaras, tá? Máscara hoje em dia tá fácil de entender, né? A importância de uma máscara, né? A máscara ela é feita para filtrar partículas, tá? A gente já vê que tem um outro tipo de máscara. Nessa máscara simples aí, é uma máscara que funciona bem para proteger contra esporos, né? Contra poeirinhas que a gente pode respirar e ser fonte de contaminação.
Tudo bem? E por último, né, os óculos, tá? Os óculos, mesma coisa, vai te proteger contra os riscos biológicos, né? Vai te proteger contra cair uma gotícula, cair alguma coisa que pode transmitir, que vai utilizar a porta de entrada do seu olho para transmitir uma doença para vocês, e também contra risco físico, tá joia? Então o óculos vai te proteger contra risco físico e risco biológico. Tudo bem, pessoal? O Raquel, eu não entendi sua pergunta. A bota, eu falei que era risco físico e risco biológico, era isso? É isso que eu tava perguntando, porque o trem tava passando, eu não tava ouvindo. Ah, tá joia, beleza. Obrigado. Nada. Beleza, pessoal? Tá? Acho que já deu a nossa hora, né? 10 horas já. Tudo bem? Alguma dúvida? Da máscara? Vamos lá. A máscara vai te proteger contra risco biológico. Isso, somente, tá, Ana Júlia? Físico não. Máscara não vai te proteger contra risco físico não. Ela não tem esse propósito, tá? Somente biológico. Pessoal, antes da gente terminar a aula, deixa eu só... Eu vi que algumas pessoas entraram depois no final. Ana Laura tá aí? Tá, desculpa, Ana Laura eu tinha visto já. Giovana Bortoluzzo, tá aí? Giovana Bortoluzzi. Não. Graziele. Jaqueline, tá aí? Karen. Karen, tá aí? Karen. Kelly, tá aí? Kelly. Larissa. Maria Eduarda Carvalho, tá aí? Maria Eduarda? Não? Milena? Renato, tá aí? Rutineia, tá aí? Vanessa. Vanessa tá aí, né? E William dos Santos. Não, né? Então tá joia, pessoal. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo. Tá joia? Um abraço, gente. Até mais. Boa noite.